Voltamos do nosso intervalo e para você que está em casa, nós estamos com uma convidada super especial, que é a doutora Ariane Guimarães. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, Gabriela. Agradecer o convite, a TV União, por essa oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. A doutora Ariane, ela é advogada tributarista, muito bem reconhecida no Brasil inteiro. Ela é professora universitária, competente demais e linda, né? Vamos ser sinceros. Doutora, eu gostaria muito que você contasse um pouco para quem está em casa, porque esse programa ele é de utilidade pública, né, para que toda a população do Distrito Federal seja esclarecida sobre os seus direitos. E eu tenho certeza que quem está em casa vai gostar bastante de saber um pouco sobre você, um pouco, né, sobre quem é a doutora Ariane Guimarães. Muito obrigada. Bom, é uma honra aqui poder compartilhar um pouco da minha história com o público que nos ouve. Enfim, eu sou advogada, como você colocou, também sou professora universitária, tenho 2 filhos, né? Um filho de 19 anos, na verdade, e uma bebê agora de 7 meses. Que lindo! Também tenho uma atuação além, né, do direito e do direito tributário, também tenho atuação na Ordem dos Advogados do Brasil, né, nas comissões, enfim. E também fundei, né, junto com outras 10 colegas, uma associação chamada Elas Pedem Vista. E o propósito da associação é falar sobre o papel da mulher nos espaços de poder. Nada melhor do que ter esse olhar aqui em Brasília, né, onde os poderes eles se colocam no mais alto escalão. E nós sabemos que existe uma deficiência grande, não é, das mulheres na representação. Então a ideia desse grupo é justamente olhar para isso e estimular com que meninas, mulheres se empoderem, né, da sua trajetória, da sua história e busquem postos, etc. Sim, inclusive é aquela questão, todas se unirem para realmente fazer força, ter voz. Eu acho isso muito incrível, quero parabenizar por essa atitude, por esse gesto, né? A gente admira muito mulheres assim como você, mulheres que não carregam apenas elas, né? Não é uma única carreira, é uma representatividade, um estímulo para realmente outras pessoas. Com certeza é uma inspiração para mim também. E a sua atuação, ela é no direito tributário. Você tem aí uma vasta carreira no direito tributário, inclusive é um tema que está muito em alta nesse momento devido às discussões da reforma tributária que a gente está aí no Congresso Nacional. E você, mais do que ninguém, está acompanhando de perto. Eu gostaria que você esclarecesse para as pessoas que estão em casa, na verdade, o que é essa reforma tributária, contar um pouquinho sobre isso. Tá ótimo. Bom, no Brasil, nós temos um contexto tributário que tem uma carga muito elevada, né? E não é esse o único problema, né? Quando a gente fala em carga tributária elevada, que o cidadão ele sente, né, quando compra um carro e esse carro é um preço muito alto, quando ele vai nos postos de combustível e abastece, e isso está cada vez mais alto, né? Os alimentos que estão nas gôndolas dos supermercados e das lojas, isso tudo tem tributo embutido, né? Isso sem falar nos tributos que nós pagamos, né, a título de imposto de renda, por exemplo, né, quem recebe ali seu salário já vem descontado, a depender do valor que recebe, né, já vem retido em fonte aquele número, e isso é destinado aos cofres públicos, né? E nós temos um arranjo no Brasil que é bastante complexo, né? Nós temos aí os estados, municípios e a União Federal, cada um desses entes com competências tributárias. Sim. E hoje nós temos um emaranhado de legislações, né? Teve um episódio interessante que um advogado de Minas Gerais, ele imprimiu a legislação tributária de todo o país. E nós tivemos um volume de mais de 1 tonelada de papel. Ele fez isso, tirou uma foto em cima dos papéis, mostrando. Isso só de legislação, né? Isso sem falar naquilo que também orienta, né, o profissional do direito, que são as decisões, né, dos tribunais, o Supremo Tribunal Federal. Hoje nós cada vez mais estamos acompanhando, né, o Supremo de perto, as suas decisões, elas, claro, nos orientam. Então, é um emaranhado muito grande. Então, nós chamamos aqui, hoje, de um sistema extremamente complexo. Então, quando você fala, a reforma tributária, ela tem como objetivo atacar 2 coisas, né? De um lado,
é a carga tributária, que é muito alta e que impacta os preços de tudo aquilo que a gente consome no dia a dia, mas também a complexidade, né? O tamanho da legislação, o número de legislações que a gente precisa saber para lidar com o tema tributos e impostos. Muito bacana essa questão. Eu achei interessante você comentar do advogado, que eu lembro sempre de Norberto Bobbio, quando ele dizia que o problema não está nas leis, está na efetivação das leis, né? Que a gente tem um número muito grande de legislação, de leis e tanta produção, mas na verdade a efetivação muitas vezes não é tão alta desses direitos, né? Como que... É verdade, é verdade. E com base nisso, né, nessa falta de eficiência, é que a reforma tributária ela objetiva mudar isso, né? Então, o primeiro propósito, né, dessa reforma tributária é tornar o sistema menos complexo e mais eficiente. Ou seja, o Estado saber quando ele vai arrecadar e o contribuinte saber também quanto ele vai pagar e que circunstância ele vai pagar. Hoje nós temos a chamada guerra fiscal, por exemplo, que é uma experiência muito própria, né, de um país que tem um regime federativo como o nosso. E o que é a guerra fiscal? São os estados brigando entre si para ver quem fica com a arrecadação de um determinado, que a gente chama, não é, no direito tributário, de fato gerador. Então, você está produzindo um determinado bem, né, num estado e você manda esse bem para outro estado. Muitas vezes esses estados, um concede benefício aqui, e aí quando ele concede esse benefício, a mercadoria vai para outro estado, para o consumidor final, aquele estado de destino ele glosa, ou seja, ele não reconhece esse benefício e cobra tudo que esse estado deixou de cobrar aqui desse contribuinte, ele cobra lá na ponta. E isso acaba gerando, né, uma insegurança jurídica tamanha. Muito grande. Né, que está afugentando os investidores, né, do Brasil e aí, claro, comprometendo o crescimento, comprometendo o emprego, comprometendo renda e comprometendo a qualidade de vida da população. Né? E afeta a economia como um todo, né? Pois essa questão da alta dos tributos afeta importação, exportação e aí incide diretamente naquele que está lá na sua casa, no assalariado, que recebe um salário mínimo, tudo incide. E falando nisso, doutora, eu gostaria de te perguntar, a gente está falando tanto nos jornais sobre reforma tributária, mas de forma prática, o que o cidadão pode esperar no dia posterior à aprovação, à efetivação aí desse trâmite da reforma tributária? Bom, né, eu falei que os dois problemas principais são carga tributária, que é muito alta, isso sim, não há quem discorde disso, e a complexidade, que é muito difícil saber que tributo pagar, quando pagar, quem pagar. Então, a gente tem dois problemas grandes. Quando a gente olha os textos hoje que estão em discussão, né, na Câmara e no Senado, esses textos eles tratam do problema maior, né, em grande medida, da complexidade do sistema. Eles não trazem ainda uma solução para a carga tributária. E o que isso significa para o cidadão? Né? No dia seguinte à aprovação da reforma tributária, o que vai mudar para o cidadão? Eu te digo, né, com pesar, infelizmente nada. Né? Por quê? Porque o que se busca aqui na reforma tributária, nesses projetos que estão em andamento, é tirar, né, de um lado aqui, passar para o outro lado e reduzir o número de legislações que o contribuinte tem que olhar para pagar esse tributo. Né? Nós ainda não teremos um impacto direto na economia, né? Então você vai chegar nas gôndolas de supermercado e os preços vão estar exatamente os mesmos, se não maiores. Tá? Nossa. Falo maiores porque nós estamos num momento de inflação. Né? Então nós temos vários elementos aqui que impulsionam essa elevação de preços. Agora, no médio prazo, com a redução da complexidade, é esperado que sim, a população como um todo comece a sentir uma diminuição. Né? E uma diminuição por quê? Não diretamente no custo dos impostos, porque isso não vai diminuir, mas na complexidade. Isso, por exemplo, né, tem um dado interessante que foi levantado, e só para fazer um comparativo, né? Sim. Uma empresa brasileira, ela leva quase 2.000 horas para pagamento de tributos. Né? Isso implica em mais de 30 profissionais que ela tem que ter na área de contabilidade para fazer o cumprimento de todas as obrigações. Quando você vai para um país, por exemplo, como o Reino Unido, né, Inglaterra, você
tem lá um volume muito menor, 1/4 disso, né? Menos de 1/4. Então, o custo que o empresário aqui tem que ter para suportar essas pessoas, né? Enfim, esse arsenal, tanto de contadores externos e empresas, etc., sistemas, ele poderia estar investindo em outras coisas. Né? Por exemplo, em processos produtivos, em tecnologia, em elevar, inclusive, o salário que ele paga para os seus funcionários, né? E, enquanto isso, ele tem que estar destinando para pagamento de tributos. Então, eu imagino que esta redução de complexidade, tornar o sistema mais simples, mais fácil, mais compreensível para a população como um todo, isso vai fazer com que o empresário tenha mais dinheiro em caixa para poder investir. Né? É isso que a gente espera no médio prazo. E circular a economia, gerar mais emprego, gerar mais renda, tudo isso é relevante. Exatamente, exatamente. Então é o que a gente acha, não é? E aí a nossa aposta é essa. Os economistas, acho que esse é um ponto importante, não é? Porque esse projeto de reforma tributária, ele é um projeto forjado por empresários, por grupos, né, por setores da economia que estão organizados em associações. Também nós temos os estados, os municípios, a própria União Federal apoiando. Sim. Esse projeto e, claro, existe uma parcela da população que também está acompanhando isso de perto. Né? E também os economistas. Então, os economistas, eles conseguem antever esses impactos melhor do que nós, juristas. Né? Então, a expectativa é justamente essa. É um trabalho em conjunto de vários pensadores, de vários segmentos, não é só a questão jurídica que está envolvida, a questão econômica e tantas outras. Afinal de contas, é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo, há décadas, né? Que essa discussão vem aí se elevando e graças a Deus, né, que a gente tem aí algum avanço. É melhor algum avanço do que nada. Então, embora não tenha esse progresso todo sentido, a gente espera boas perspectivas, não é isso, para essa reforma. Exatamente, né? E tem um outro dado que é muito peculiar da nossa realidade, que é o número de disputas tributárias. Né? Quando a gente olha lá, o Conselho Nacional de Justiça publica todo ano um número de processos que tramitam no país. Salvo engano, nós estamos quase em 80 milhões de processos que estão em tramitação no país. Né? Então, mostra aí um cenário bastante litigioso, né? As pessoas têm disputas ali importantes. E, claro, é importante também lembrar que 3 desses maiores litigantes, que levam para a briga judicial as questões, são entes públicos. Né? Ou seja, o ente público também precisa se remodelar e se reconstruir em relação a esse cenário. Mas olhando para esse número de 80 milhões de processos em andamento, parte significativa se refere a processos de natureza tributária. São execuções fiscais muitas vezes, né, contra aqueles devedores que a Procuradoria-Geral da Fazenda chama de devedor D, né, ou seja, é caracterizado ali como aquele devedor que não tem como pagar o tributo, então ele tem execução e essa execução não anda, então ele não tem bens para garantir. Né, hoje, numa execução fiscal, para se defender, você precisa garantir, né, ou seja, se apresenta ali um valor relativo àquela briga, àquela disputa judicial, para poder se defender. Se você não tem como apresentar, muito provavelmente você não vai ter como se defender. Né? Então, isso fica a gente chama de congestionamento do judiciário, né? Com esses processos tributários. Então, isso precisa acabar. Ou precisa reduzir. Né? Então, provavelmente essa legislação que vai chegar é uma legislação mais simples, e assim deveria ser, né? Eu não estou fazendo juízo de valor sobre as propostas que estão aí, porque tem muitas discussões. Mas o que a gente espera de uma reforma é que ela seja mais simples, seja mais fácil, compreensível e que, claro, diminua o número de horas que os contribuintes têm para pagar tributo, porque nós temos que empenhar nossos esforços em outras coisas que não o pagamento de impostos, não é verdade? Exatamente. E até uma outra, fica uma deixa aí para um próximo convite, porque essa questão pelo pouco que entendo, né, dessa discussão, inclusive já participei dos estudos com você, com a senhora. Essa discussão aí é interessante sobre o pagamento dos tributos, né, do fisco, como que fica, se existe uma forma de viabilizar isso para que ambos saiam ganhando. Então é um tema interessante até para uma próxima pauta, está convidada. Muito obrigada. Mas você que está aí,
Tem muito mais pela frente, viu? Eu vou só chamar um intervalo rapidinho, a gente vai voltar para continuar falando desse assunto super interessante, que é a reforma tributária.